Nós não somos cães, não somos lixo e nem entulho. Precisamos reagir, pois esse país tem dono. Como então criaremos nossos filhos? Como então acreditaremos que nossos netos, bisnetos terão uma nação, uma terra que parece sem dono? Porque ficamos calados, porque ficamos quietos, vendo esta nação desmoronar. Parece que nunca houve rebelião neste país. Parece que esquecemos a luta de Zumbi dos Palmares, a luta dos nativos índios contra a invasão portuguesa, contra a invasão católica, apostólica romana. Parece que vivemos num país sem dono, onde quem manda, ou pensa que manda, faz e desfaz da forma como bem quiser. Aceitaremos de bom grado a retirada da aposentadoria, do PIS, dos direitos trabalhistas, a tão dura custa da luta dos anarquistas no início do século 2000, lá por 1905, 1910, 1918, 20, e ficamos a ver navios afundando. Parece que esse país tem dono, sim, e é preciso que não nos calemos. Será tão difícil isso? Por que as ruas estão vazias? Nos escondemos, parecendo até que somos nós os grandes e primeiros responsáveis por tal coisa. E de fato somos. Quando vemos o telhado do outro caindo ao chão, a casa do outro sendo tomada, invadida, os direitos dos outros sendo retirados, e dizemos: o que temos a ver com isso? E quando vemos o jardim alheio soterrado, amarguradamente arrancado daqueles que deviam ser também bem cuidados. O Estado, cabe ao governo, ao Estado, cuidar do cidadão, zelar pelo cidadão. Sabemos que no regime capitalista isso não ocorre. Se não sabemos, deveríamos ter clareza diante de tais coisas que hoje ocorrem. O partido que disse que um dia faria as mudanças necessárias, radicais, hoje apenas desfaz até aquilo que um tal Getúlio teria assinado, mas não sem a dura luta de Carlos Marighella, do Partido Comunista Brasileiro, daqueles que se levantaram para dizer que esse país tem dono, sim. Ele pertence aos nativos que aqui já estavam. Esse país pertence aos negros trazidos sobre os navios negreiros. Alguns deles nem aqui chegaram, mas de lá saíram da mãe África. E nós estamos a fazer o quê? Por que esse silêncio? Silêncio de quem? Dos inocentes? Enquanto os responsáveis, os culpados, nos arrancam cada vez mais e riem, sorriem, viajam para os Estados Unidos, Barack Obama, e nem ligam se esse país foi espionado, se a própria presidente foi espionada. Quanto cinismo de hiena. E os direitos? Como ficam? Se somos mais de 200 milhões, por que tão poucos nos dominam? Ou pensam nos dominar? Se somos mais de 200 milhões, mais de 5.000 cidades, 26 capitais e o Distrito Federal.
Por que que a periferia, que é a maioria, que é a mais sofre, a mais perde, não se rebela? Por que então? Esse país tem dono, ele nos pertence, ele nos pertence. E por que aceitamos? Esse país tem dono, sim. E somos nós, os que produzem, os que criam, os que labutam, e às custas de subservientes, cargos comissionados, de pequeno, médio, mais ou menos escalão, de grande escalão, são usados diariamente para nos convencer que é assim mesmo. Perdemos aqui e ganhamos ali. Perdemos aqui os direitos e ganhamos ali uma chibatada na cabeça, no lombo, se for reclamar. Não é assim? Dilma Rousseff. Dilma rifada. Lula mula. Petralhas. Petraidores. Não é assim? E tu, PCdoB? E tu, Inácio? Senador. 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 Que não honra nem ao menos a memória e a luta dos 100 ou mais guerrilheiros do Araguaia. Porque não lembramos da luta de Casa d'Áliga, as palavras de Dom Helder Câmara, de Dom Edmilson da Cruz, que chamou os tal senadores e deputados de parlamentares. Por quê? É preciso dizer que o verde dessa terra, o vermelho das rosas, o verde das matas, o amarelo das praias, o roxo ou marrom das montanhas, das serras, a água da Amazônia, o verde da Amazônia Atlântica, nos pertence. As terras do Pará, do Paraná, nos pertence. E a nós, educadores, cabe uma responsabilidade enorme de não se calar, de não silenciar, de não permitir que alguns de nós sejam usados como escracho público, como bode esticado ao sol para amedrontar os demais. Que construímos então uma resistência nas ruas. E digamos bem alto, é proibido proibir. É necessário proibi-los sim de continuarem nessa devassa, nessa destruição cotidiana, metódica, pensada, maquinada, de punir a quem não cabe punição. Porque retirar direitos sim, demitir senhor Roberto Cláudio, senhor Ferreira Gomes. Vocês pensam o quê? Que são imortais? Imortal só os erros e os seus defeitos de prefeito e governadores. Portanto, não somos lixo, não somos cães e nem nos cabe a grade. Cabe-nos a luta constante, incansável, até que se encerre. Não podemos aceitar. Por que então esse silêncio? E o pessoal? E as manifestações de rua? Por muito menos, disse Boris Fausto, por muito menos se tirou colo. E não me venham com meias palavras, disse-me disse. Porque o papel público de um parlamentar, de um militante, é mesmo, nas situações mais fáceis e difíceis, não acatar qualquer que seja esse tipo de coisa. O PT tem seu lugar no cemitério. O PT tem seu lugar no meio da rua. Despejo
despejado, porque não pagou o aluguel, a casa não lhe pertence. Esse país não pode alojar canalhas, traidores, subservientes ao capital internacional. A venda da Petrobras, dos aeroportos e dos portos de navegação, dos terminais, como tenta aqui Roberto Cláudio Defeito fazer em Fortaleza, ou o aeroporto Pinto Martins, como quer fazer o Camelo sem deserto e sem verde, Camelo Santana. E aí? Por quê? Por quê e por que não o fizemos ainda? O já fizemos em outra situação. Levanta-te, vítima da fome. A hora é agora. E não pode ser depois ou depois. Tem que ser agora. Um forte abraço. Até a vitória.